Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo maravilhosamente bem. Espero que estejam todos acompanhando as aulas, prestando atenção nos conteúdos, fazendo as atividades. Enfim, espero que esteja todo mundo na santa paz de Deus, não é isso? Bom, gente, eu quero hoje aqui fazer uma coisa diferente, né? Já está só nos áudios. Então eu espero que dê certo a gente fazer por esse vídeo aqui. Não sei se vai dar, mas não custa nada tentar, não é isso? Vamos lá ver no que vai dar. Bom, gente, eu vou falar para vocês hoje, né, dar continuidade, aliás, do que a gente viu na aula passada, que foi o tipo de sujeito. E na aula passada, vocês estão lembrados que a gente viu sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado e sujeito desinicial. Não foi isto? Então, beleza. Nesta aula, eu espero que todos estejam acompanhando, vamos dar continuidade. E hoje nós vamos ver continuando o tipo de sujeito, vamos trabalhar com oração sem sujeito. Então, nós temos aqui, pessoal, quando é que nós vamos ter oração sem sujeito? Nós vamos ter oração sem sujeito na seguinte situação. Quando a oração foi estruturada em torno de um verbo impessoal, certo? Então, só vai ter oração sem sujeito quando tiver o verbo impessoal, ou seja, aquele verbo que não vai ser atribuído a nenhum ser. E quando é que nós vamos ter esses verbos? Nós vamos ter as seguintes situações. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter um verbo impessoal e assim oração sem sujeito quando nós tivermos o verbo haver no sentido de existir, ou no sentido de ter também, certo? Verbo haver no sentido de existir. Vamos lá, vamos ao exemplo. Olha só, havia apenas um aluno na sala. Observe que aqui eu tenho o verbo haver, não é? E aí está no sentido de ter, no sentido de existir. Eu posso substituir tinha apenas um aluno na sala. Então, se eu posso fazer esta troca, se eu posso fazer essa substituição, então o verbo haver está no sentido de existir ou de ter. Então, nesse caso, ele vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então, aqui nessa oração, havia apenas um aluno na sala, eu tenho uma oração sem sujeito. Ok? Outra situação, nesta casa não há discussões. Observa aqui, ó, o verbo haver bem aqui, ó. Nesta casa não há discussões. Também eu tenho aqui o verbo haver no sentido de existir ou de ter. Veja só, nesta casa não tem discussões, nessa casa não existe discussões. Então, aqui terei o verbo haver no sentido de existir. E neste caso, nós vamos ter uma oração sem sujeito. Outro caso, segundo caso aqui, ó, verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido. É outra situação em que nós vamos ter uma oração sem sujeito. Está todo mundo acompanhando? Está dando para compreender aí? Então vamos lá para a segunda situaçãozinha novamente. Verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido. Ou seja, tempo que já se passou. Ok? Então vejamos aqui o exemplo. Faz 2 semanas que as aulas iniciaram. Ou seja, já se passaram 2 semanas desde que as aulas iniciaram, então passou-se. Então veja aqui, ó, o verbo fazer na indicação do tempo decorrido. Tudo bem? Então vejamos, dando continuidade, outro exemplozinho aqui, ó. Há 2 dias que não vejo, ou seja, fazem 2 dias que eu não vejo, já passou esses 2 dias. Então o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Então, nesse caso, eu vou ter oração sem sujeito. Ok? Então, aqui, essas situações, só recapitulando, oração sem sujeito nós vamos ter quando ela se estruturar em torno de um verbo impessoal, que é aquele verbo que não vai dar uma indicação de nenhum ser. Ou seja, podemos dizer
que a oração é formada apenas por predicado, certo? E nós temos as seguintes situações que eu já falei para vocês. Verbo haver, no sentido de existir ou de ter, será oração sem sujeito, caracterizará oração sem sujeito. Temos verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido, também oração sem sujeito. E temos aqui a terceira situação, verbos fazer e estar na indicação de temperatura, certo? Vejamos aqui. Então vamos lá, continuando. Verbo fazer e estar na indicação de temperatura. Então vejamos aqui, ó. Faz frio em São Paulo. Verbo fazer indicando temperatura. Estar calor demais hoje. Verbo estar também indicando temperatura. Então, observe que nessas situações, nessas que eu acabei de falar, em todas elas eu tenho verbo impessoal, ou seja, eu vou ter verbos que não irão estar ligados a nenhum ser, por isso são verbos impessoais. E nessas situações eu vou ter uma oração sem sujeito, ok? Todo mundo acompanhando direitinho aí? Todo mundo ligado? Beleza? Vamos lá, continuando. Quarta situação aqui, em que nós temos verbos impessoais e que vão indicar uma oração sem sujeito. Vamos lá. Verbos que indiquem fenômenos naturais. Olha aí. Verbos que indiquem fenômenos naturais também vão caracterizar uma oração sem sujeito. Beleza? Vamos lá. Então vejamos. Choveu bastante hoje à tarde. Na verdade, continua chovendo ainda. Choveu bastante hoje à tarde. Então veja aqui, ó, o verbo ó, chover, chover. Então ele vai indicar uma oração sem sujeito. Verbo chover. Certo? Anoiteceu rápido. Anoiteceu rápido. Então, aqui anoiteceu, um verbo que indica um fenômeno natural. Então, é uma oração sem sujeito. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhando aí? Tranquilidade? Todo mundo esperto? Então, vamos lá. Todo mundo leve feita neve. Todo mundo suave na nave. Então, vamos lá. Observação. Vamos lá, essa bem aqui, ó. Vamos lá. Observação aqui, ó. Todo mundo tranquilo, não é isso? Ó, estes verbos que indicam fenômenos naturais, eles só irão indicar uma oração sem sujeito se eles estiverem, olha só, eles só vão indicar uma oração sem sujeito se eles estiverem no seu sentido literal. O que é isso, professor? Sentido literal, o que é isso? Vejam, sentido literal é quando o verbo vai indicar realmente o fenômeno em si. Ou seja, quando eu falo choveu, eu estou falando realmente da chuva. Aquilo lá que cai, a águazinha caindo lá do céu. É isso? Então, eu estou falando da chuva. Então, está no sentido literal? Está. Então, é fenômeno natural. Então, é oração sem sujeito. Anoiteceu rápido. É a noite mesmo, né? Então, está no sentido literal. Então, é oração sem sujeito. Certo? Então, é importante que vocês observem isso. Por quê? Porque caso o verbo apareça, veja bem, caso o verbo apareça no seu sentido figurado ou expressando alguma coisa que não seja realmente o fenômeno, não será oração sem sujeito. Exemplo, se eu falo, vamos lá aqui, ó, choveu papel picado. Vejam, choveu papel picado.
esse papel picado é a chuva realmente? É o fenômeno natural? É essa chuvazinha que está caindo agora? Não, não é. Então aí não será oração sem sujeito. O verbo será, nesse caso, pessoal e o sujeito, no caso, será papel picado. Beleza? Todo mundo ligado aí, não é isso? Então lembrando, só será oração sem sujeito se for o fenômeno natural mesmo. Caso contrário, não será. Beleza? Seus olhos relampejavam todo o ódio que tinha em sua alma. Olha aí, que coisa horrível um negócio desse, né? Seus olhos relampejavam todo o ódio que tinha em sua alma. Esse relampejar aí é o fenômeno natural? Claro que não. É isso? Então, aí ele aparece como tivesse no sentido figurado. Então, não será uma oração sem sujeito. Ok? Maravilha. Outro detalhe importante que vocês devem prestar atenção. Olha só. Será oração sem sujeito se for o verbo. O verbo. Ah, professor, por que você está falando que é o verbo? Porque pode aparecer o substantivo. E nesse caso, não será uma oração sem sujeito. Como assim? Exemplo. A chuva foi muito intensa. Olha aí. A chuva foi muito intensa. A chuva aí não é verbo, é o substantivo. Neste caso, não será oração sem sujeito. Aí terá sujeito e o sujeito será a chuva. A noite foi muito fria. Ou a noite chegou rápido. A noite chegou rápido. Nesse caso, a noite não é verbo, é sujeito. Certo? Sujeito. E neste caso, aliás, é substantivo. Olha aí, professor Silvano. É substantivo. E nesse caso, terá sujeito que será a noite. Ok? Beleza? Muito bem. Espero que esteja todo mundo compreendendo direitinho. Bom, pessoal, então é isso. Então, com isso a gente conclui tipo de sujeito. Mais uma vez, só falando, a gente viu sujeito simples, composto, indeterminado, desinencial e, por fim, agora, oração sem sujeito. Não é isto? Então, espero que tenham todo mundo, que todos estejam compreendendo, que todos estejam acompanhando as explicações direitinho, nos áudios, durante nossas aulas. E espero que estejam todos conseguindo adquirir o mínimo de conhecimento possível. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter sido claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei aqui para tirá-las. Tudo bem? Então, um abraço, um cheiro no coração de todos vocês e até mais tarde, que já é agora na nossa aula. Grande abraço!